No fim do ano, geralmente estados e municípios disponibilizam os programas de renegociação de dívidas fiscais para que os contribuintes possam ficar em dia com as obrigações. No Distrito Federal, por exemplo, esse prazo para aderir ao Refis foi prorrogado e vai até o fim dessa semana. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui no estúdio o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Héctor Valverde Santana. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde. Esses programas de refinanciamento fiscal, eles são vantajosos para quem está em dívida e com algum tipo de tributo? Sim, eles são vantajosos na medida em que o contribuinte inadimplente, ele pode conseguir a prorrogação do prazo de pagamento, bem como um parcelamento que possa facilitar, a solvabilidade das suas finanças pessoais e quitar essa dívida tributária, bem como, em regra, há uma redução dos juros. Isso é uma parte significativa da dívida e, portanto, é uma oportunidade que o contribuinte tem para acertar as suas contas com o fisco. E é bom para o governo também, porque ele recebe esse dinheiro que entra nos cofres públicos? Exatamente. É uma receita tributária em que o Estado pode dispor para fazer frente às suas despesas. Então, ambas as partes têm proveito desse sistema, ou desse programa de refinanciamento das dívidas tributárias, tanto o Estado, o fisco, quanto o sujeito contribuinte. A gente foi às ruas ouvir as pessoas que estão aí, porventura, devendo algum tipo de tributo e tem algumas dúvidas para o senhor responder. A gente vai ouvir agora a primeira pergunta, que é do Carlos Fabiano Oliveira, que é técnico administrativo. Vamos ouvir. Se eu tenho uma dívida, no caso, um IPTU junto ao GDF, o que é que eu tenho que fazer? E aí? Bom, nesse caso, uma dívida tributária, o órgão arrecadador, que no caso do Distrito Federal é a Secretaria da Fazenda, deve ser o local onde o Carlos deve procurar para fazer a renegociação da dívida, se for possível, se não, o pagamento, sob pena de que ele essa dívida seja inscrita na chamada dívida ativa e, consequentemente, possa ensejar a chamada ação de execução fiscal. O que acontece? Muita gente não sabe, A pessoa pensa que está devendo IPTU, que é um dos tributos mais comuns aí que todo mundo paga, não paga, não acontece nada com ela, mas ela é inscrita nessa dívida ativa, E o que pode acontecer com esse contribuinte? Essa dívida vai ser inscrita na dívida ativa e pode, inclusive, o imóvel ser objeto de expropriação por parte do poder público para a quitação dessa dívida tributária. Quer dizer, tem que cumprir direitinho. Tem que cumprir. É a participação do cidadão, proporcionalmente ao seu patrimônio, ao seu bem-estar, a utilização dos bens privados e uma contribuição para a coletividade. Então, o tributo feito de uma forma razoável e ponderada é a contribuição individual para a coletividade. Então, todos devem contribuir para a coletividade também, pagando devidamente os seus tributos. Doutora, a gente vai ouvir agora a Francineide, que ela tem uma dúvida a respeito do IPVA, um outro tributo. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber o que eu tenho que fazer sobre a dívida que eu tenho sobre IPVA, com quem que eu tenho que procurar renegociar a dívida e como eu tenho que fazer para pagá-la. IPVA é diferente? É o mesmo sistema. Nós temos uma dívida de competência do Distrito Federal e ela, então, deve se dirigir à Secretaria da Fazenda, verificar o seu débito, qual ano que se refere ao IPVA, sob pena, inclusive, da inscrição na dívida ativa e a execução fiscal podendo recair a penhora sobre o veículo que ela deixou de pagar esse tributo. Quais os outros tributos mais comuns que deixam de ser pagos aí e incorre do contribuinte entrar para a dívida ativa? Existem vários tributos que podem, evidentemente, ser inscritos na dívida ativa. O ICMS é um. Quando o fato gerador dessa incidência tributária, que é a circulação de mercadoria e serviços, o empresário deixa de recolher essa quantia, então gera uma inscrição e, consequentemente, um processo de execução. Então, também é um tributo bastante comum.
Nós temos também os impostos sobre serviços, que é aquele prestador de serviço que não recolhe, não declara e não paga esse tributo, fica sujeito também às sanções legais do mesmo procedimento, da inscrição na dívida ativa e a execução fiscal. Tá ótimo, doutora. A gente tem outras perguntas para serem feitas e no próximo bloco a gente vai falar da dívida comum, de quem está com o nome sujo aí na praça, está no SPC, está no Serasa e quer renegociar essa dívida. Só um minutinho, por favor, a gente já volta. Nós voltamos a falar com o juiz do TJ do Distrito Federal e Territórios, Hector Valverde Santana, que já falou com a gente a respeito das renegociações das dívidas fiscais e agora fala conosco a respeito dessa renegociação de dívidas comuns, que muita gente está nessa situação, né, doutor? Muita gente aí não pagou as dívidas, teve algum problema, entrou para a lista de devedores. E alguns órgãos de proteção ao crédito já fizeram as semanas de negociação, já para deixar o nome limpo agora para o fim do ano. Quem perdeu, não tinha dinheiro, agora recebeu porventura o 13º e quer colocar a situação financeira em ordem. O que deve fazer? Bom, o mutirão promovido pelo arquivista, que é a empresa, que é a pessoa jurídica de direito privado e às vezes até direito público responsável pela inscrição do nome do consumidor devedor, a perda desse mutirão promovido por essas entidades não significa a perda da oportunidade de renegociar a dívida. O consumidor, o devedor, ele pode ir diretamente ao credor e lá fazer uma renegociação da dívida, uma novação, uma dação em pagamento, enfim, encontrar uma solução para a sua dívida e o credor, então, comunicará ao arquivista esses órgãos de proteção ao crédito para que imediatamente corrija essa inscrição. E a consequência é que o nome do consumidor será, entre aspas, né, será limpo para que ele possa ter a retomada do crédito. Mas essas semanas de renegociação são vantajosas de qualquer forma, porque a pessoa tem um pouquinho mais ali de acesso a tudo que ela tem, pode renegociar tudo junto, não é? E, em regra, os credores proporcionam condições mais favoráveis nessas semanas de renegociação. Então, é uma oportunidade para aquele credor, para aquele devedor que tem uma disponibilidade de quitar aquela dívida, é melhor que o faça, do que aproveitar essas verbas que recebemos no final do ano, o 13º, algum incremento nas vendas do profissional liberal ou do autônomo, para expandir o consumo. Então, deve, para evitar o chamado superendividamento do consumidor, priorizar a quitação das dívidas. E aí, depois da situação restabelecida, volta ao consumo normal. Então, houve uma dúvida de uma pessoa que também foi ouvida nas ruas, é o Breno Reis, ele é garçom e tem uma dúvida a respeito dessas dívidas. Os juros dos cartões de crédito são altos. O que eu posso fazer quanto as minhas faturas estão atrasadas? E aí, doutor? Bom, nesse caso, reconhecemos que os juros dos cartões de crédito são altos. Entretanto, a jurisprudência brasileira já chegou a um entendimento de que os juros médios de mercado são aqueles que podem ser praticados pelas instituições financeiras. As operadoras de cartões de crédito são equiparadas, são instituições financeiras. Então, a cobrança dentro desse patamar, mesmo que alto, temos uma inflação alta, temos uma crise econômica, e isso repercute, uma inadimplência alta, repercute nessa fixação dos juros médios de mercado num valor elevado. Se esse valor for acima da taxa média, o consumidor ele pode pedir a revisão dessa taxa de juros, mas se não for, ele tem que encontrar uma forma de negociar essa dívida com o credor, sob pena de pagar efetivamente com o seu patrimônio pessoal esse valor cobrado pelos cartões de crédito. Agora a gente tem uma outra dúvida de uma outra pessoa que também está com dívidas, a Cletiane Gomes. Vamos ouvi-la. Se eu estou renegociando uma dívida de um carro, se as cláusulas estão abusivas, o que devo fazer para continuar renegociando essa dívida? Muito comum também, né? É muito comum as empresas que operam nesse ramo de fornecimento de crédito estipularem cláusulas abusivas, Então, não é raro que os tribunais brasileiros venham reconhecendo cláusulas abusivas nesses contratos de financiamento, especialmente financiamento de automóveis. Muito bem, se existem cláusulas abusivas, a consumidora deve buscar o Poder Judiciário
para que o Poder Judiciário reconheça essa abusividade e permita que essa cláusula não seja aplicada. Então, expurgando essa cláusula abusiva, a consumidora pode, então, em outros termos, já sem as abusividades reconhecidas pelo Poder Judiciário, estabelecer uma negociação com o fornecedor em patamares mais lícitos, em patamares mais equilibrados, e é o que toda a relação de consumo deseja, que ela seja harmônica, que ela seja transparente e equilibrada. Mas a abusividade só pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário. Muita gente aí renegocia a dívida e espera ter retirado o nome dos órgãos de proteção ao crédito, né? Quanto tempo depois, a gente sabe que é uma obrigação da empresa, quanto tempo depois a empresa tem que providenciar essa retirada do nome da pessoa que estava devendo? A empresa, ao receber a dívida, ela deve comunicar imediatamente ao banco de dados para que ele faça a correção dessa inscrição ou dessas informações lá constantes, ou seja, que não há mais dívida, para que seja restabelecido imediatamente o prazo ou a condição para que o consumidor venha a usufruir do crédito no mercado. Não há um prazo no Código de Defesa do Consumidor para que o credor faça essa retificação. A manutenção indevida, ou seja, além do razoável, de 2, 3, 5 dias, dependendo da situação, além de um prazo razoável que ainda o nome do consumidor permaneça em bancos de dados, mesmo depois de havendo o pagamento da dívida, isso caracteriza uma manutenção indevida, diferente da inscrição indevida. A inscrição foi devida, foi paga, mas, posteriormente, a manutenção que se caracteriza como indevida e, portanto, também geradora de uma indenização por danos morais, porque ofende direitos da personalidade, como a honra, e a privacidade do consumidor, porque entende-se que os dados pessoais, eles integram os chamados direitos da personalidade, cuja violação enseja a indenização por danos morais. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei aqui com Hector Valverde Santana, que é juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Muito obrigado.